A exploração da Bíblia Sagrada, Deuteronômio 1 a 34. Oferece um mergulho profundo nas últimas palavras e instruções de Moisés, antes que a nação de Israel entrasse na Terra Prometida. Este livro não é apenas uma repetição de leis, mas um testamento emocionante de fé, liderança e os desafios enfrentados por um povo em sua jornada espiritual. Ele captura a essência de uma aliança renovada. Este fascinante segmento da Escritura é particularmente relevante para quem busca histórias bíblicas de grande impacto que inspiram fé e motivação. O Deuteronômio detalha a história, as leis e os princípios que moldariam Israel e que continuam a oferecer lições valiosas sobre obediência, justiça e o relacionamento com o divino, ressoando profundamente com as aspirações humanas. Neste vídeo, abordaremos a estrutura e o conteúdo de Deuteronômio 1 a 34, desde a recapitulação da jornada no deserto, passando pela renovação da lei, até os discursos finais e a despedida de Moisés. Nosso foco será extrair o valor genuíno das suas narrativas e ensinamentos, sem promessas irrealistas ou sensacionalismo, mas com o compromisso de uma compreensão profunda. Minha experiência em estudos bíblicos e teologia me permite abordar esses textos com o devido respeito à sua complexidade histórica e relevância espiritual. Apresentaremos as informações de forma clara e verificável, buscando sempre o valor intrínseco que estas escrituras têm a oferecer a todos que anseiam por conhecimento e inspiração, convidando à reflexão. Para entender plenamente a magnitude das palavras de Moisés e o contexto da Bíblia Sagrada, Deuteronômio 1 a 34. É fundamental primeiro nos situarmos no momento histórico crucial em que essas mensagens foram proferidas. Qual era a situação de Israel? O que os esperava? O livro de Deuteronômio, cujo nome significa Segunda Lei, surge em um momento pivotal para o povo de Israel. Acampados nas planícies de Moabe, às margens do rio Jordão, eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, após 40 anos de peregrinação pelo deserto. Esta é a segunda geração, que não vivenciou diretamente os eventos do Monte Sinai e o Êxodo. Os conceitos fundamentais do Deuteronômio residem nos discursos de Moisés à nação. Ele não apenas reitera as leis dadas no Sinai, mas as interpreta e as aplica à nova realidade de um povo que logo se assentaria em sua própria terra. É um chamado à memória e à obediência, reiterando a aliança de Deus com Israel de forma solene e abrangente. Diferentes perspectivas teológicas veem Deuteronômio como um testamento espiritual, uma série de sermões ou um tratado de aliança. Todas concordam que ele estabelece os fundamentos éticos e religiosos que seriam a base da vida de Israel em Canaã. É uma rica fonte de princípios morais e diretrizes para uma sociedade justa e piedosa. Para ilustrar, imagine um pai idoso que, antes de partir, reúne seus filhos e netos para lhes transmitir suas últimas e mais importantes instruções. Ele recapitula a história da família, reforça os valores essenciais e os prepara para os desafios futuros, assegurando que o legado seja preservado e a família prospere, fortalecendo os laços. Esta base contextual é crucial para compreendermos a profundidade das exortações de Moisés. Ela nos prepara para entender como as leis e mandamentos que ele repassa não eram meras regras, mas sim o coração da identidade de Israel e a chave para sua prosperidade e bem-estar na terra que iriam conquistar. O conteúdo principal de Deuteronômio 1:34 consiste em uma revisão e ampliação das leis dadas no Sinai. Moisés enfatiza a importância de amar a Deus de todo o coração, alma e força, e de demonstrar esse amor através da obediência aos seus mandamentos. A renovação da aliança é central, estabelecendo um pacto bilateral entre Deus e Israel. Exemplos concretos incluem leis sobre justiça social, como o cuidado com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, e a proteção dos mais vulneráveis,
na sociedade. Também há regulamentos sobre adoração, pureza e a organização da vida civil e religiosa, garantindo que a nação vivesse de acordo com os princípios divinos para sua prosperidade. É importante notar que, embora algumas leis fossem específicas para o contexto cultural daquele tempo, os princípios subjacentes de justiça, misericórdia e amor a Deus e ao próximo são atemporais. A essência dessas ordenanças pode ser adaptada e aplicada em diversas épocas, servindo como guia para uma conduta ética e um relacionamento saudável com o Criador. Contudo, é fundamental reconhecer as limitações de algumas aplicações diretas. O Deuteronômio foi escrito para uma teocracia antiga e algumas de suas leis civis e rituais não são diretamente transferíveis para as sociedades contemporâneas, sem uma interpretação cuidadosa e contextualizada. O discernimento é crucial para sua compreensão. Ao entendermos o propósito divino por trás dessas leis e como elas buscavam moldar o caráter de uma nação, nos preparamos para aprofundar nas narrativas emocionantes que compõem grande parte do livro, culminando nos momentos finais de um grande líder, e como esses mandamentos seriam vividos na prática por um povo em transição. Deuteronômio 1:34 não é apenas um código legal. Ele entrelaça a lei com a história e a exortação, frequentemente recapitulando a jornada de Israel no deserto. Moisés relembra os fracassos e as provisões divinas, utilizando-as como lições para a nova geração. Estas narrativas são recontadas para incutir memória e fidelidade. Um exemplo marcante é a recordação da rebelião em Cádiz Barneia, que resultou na sentença de 40 anos de peregrinação. Moisés utiliza essa história para advertir sobre as consequências da desobediência e da falta de fé, e para reforçar a importância de confiar na liderança divina e seguir os mandamentos sem hesitação, aprendendo com os erros do passado. Essas histórias, embora antigas, ecoam poderosamente em nossa vida moderna. Elas nos ensinam sobre a importância da paciência, da perseverança diante das adversidades e da fé inabalável, mesmo quando o caminho parece incerto. As lutas de Israel se tornam um espelho para nossas próprias batalhas e crescimento espiritual, oferecendo encorajamento. É vital, no entanto, abordar estas narrativas com a consciência de que algumas passagens podem ser interpretadas de formas variadas, entre o literal e o simbólico. As escrituras contêm metáforas e linguagem poética que precisam ser compreendidas dentro de seu gênero e contexto original para se obter uma interpretação equilibrada e fiel, evitando armadilhas. A jornada de um povo é, em muitos aspectos, a jornada de um líder. À medida que Moisés reitera as leis e relembra o passado, ele também se prepara para o seu próprio fim. Um momento que revela a profundidade de seu compromisso e a singularidade de sua liderança, que será o foco do próximo segmento deste estudo. Se você está encontrando valor e inspiração nestas explorações das histórias bíblicas, considere se inscrever no canal para mais conteúdo como este e ative as notificações para não perder nenhuma nova jornada de fé e mistério. O Deuteronômio serve como o testamento final de Moisés, um líder que guiou Israel por 40 anos. Seus discursos revelam a profundidade de sua liderança, sua paixão pela justiça e seu profundo amor pelo povo. Ele se posiciona como um intercessor e mestre, transmitindo sabedoria e advertências com grande autoridade e humildade. Os capítulos finais de 31 a 34 são particularmente emocionantes, registrando as últimas instruções de Moisés, sua bênção às tribos e a nomeação de Josué como seu sucessor. Ele canta um cântico profético e proferir bênçãos, mostrando a plenitude de sua dedicação e a preocupação com o futuro espiritual e material de Israel. A profundidade emocional de suas palavras é palpável. Moisés, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, concentra-se no bem-estar de seu povo, demonstrando um altruísmo notável.
Sua renúncia pessoal em favor do coletivo é um testemunho poderoso de serviço e de uma fé inabalável na soberania divina, inspirando gerações. Contudo, a história de Moisés também nos mostra as limitações e o peso da liderança humana. Sua exclusão da terra prometida, devido a um ato de impaciência, serve como um lembrete de que até os maiores líderes estão sujeitos a falhas e às consequências de suas ações, mesmo quando o coração é reto perante Deus. A iminente partida de Moisés e a transição de liderança preparam Israel para um novo capítulo. Como eles responderiam aos seus ensinamentos sem a sua presença física? Que desafios e oportunidades esperavam a nova geração, agora sob o comando de Josué, prestes a herdar as promessas divinas? Com a morte de Moisés à vista, Deuteronômio se volta para a nova geração, aquela que finalmente entraria em Canaã. Este povo, nascido no deserto, precisava internalizar as leis e a aliança de Deus para ter sucesso na conquista e no estabelecimento da nação. Eles representavam a esperança de um futuro moldado pela fé e obediência. A nomeação de Josué como sucessor de Moisés é um ponto crucial. Ele é comissionado diante de todo Israel e recebe a promessa de que Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Josué se tornaria o líder militar e espiritual responsável por guiar o povo na complexa e desafiadora tarefa de tomar posse da terra prometida. Deuteronômio prepara esta geração para os desafios futuros, advertindo contra a idolatria e a assimilação das práticas pagãs dos cananeus. Ele estabelece as bases para uma sociedade teocrática, onde a lei de Deus seria a Constituição, e a obediência a ela garantiria a prosperidade e a proteção divina em meio a muitas nações hostis. Apesar da preparação, a incerteza do futuro era um elemento real. Uma nova terra, novos inimigos, e a ausência do líder que os guiara por décadas representavam desafios imensos. As instruções de Moisés eram um farol, mas a aplicação e a manutenção da fé seriam testadas constantemente pelas adversidades que viriam. A importância da memória e da obediência era, portanto, primordial para esta nova fase. Os ensinamentos de Deuteronômio seriam o alicerce para sua identidade e seu destino. Mas o que significam esses ensinamentos para nós hoje, além do contexto histórico, em termos de valores morais e espirituais? Os princípios morais duradouros do Deuteronômio transcendem seu contexto original. A ênfase no amor a Deus, Shema Israel, e a consequente aplicação desse amor ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis, forma a espinha dorsal de muitas éticas religiosas e humanitárias. A justiça e a retidão são apresentadas como valores essenciais. Por exemplo, as leis de Deuteronômio sobre o descanso semanal, sábado, o tratamento justo dos empregados e a abolição da dívida a cada 7 anos revelam um senso avançado de justiça social e compaixão. Eles buscavam equilibrar as necessidades econômicas com a dignidade humana e a igualdade perante a lei e a comunidade. Para a fé e a motivação pessoal, o Deuteronômio oferece uma poderosa mensagem de escolha: vida e bênção versus morte e maldição, dependendo da obediência à vontade divina. Isso motiva o indivíduo a refletir sobre suas próprias escolhas e o impacto delas em sua vida e na de sua comunidade, buscando um caminho de retidão e prosperidade. É preciso reconhecer a complexidade de aplicar textos antigos. A interpretação contextual e o discernimento espiritual são necessários para transpor os ensinamentos do Deuteronômio para a realidade contemporânea, evitando anacronismos ou leituras literais que desconsideram o vasto desenvolvimento teológico e cultural ao longo dos séculos. Assim, os ensinamentos do Deuteronômio culminam em uma herança espiritual rica, que continua a desafiar e inspirar. Eles nos convidam a considerar como podemos, em nosso próprio tempo, viver uma vida que honre esses princípios, mantendo a fé e a esperança mesmo diante das incertezas, e como aplicar esse conhecimento de forma prática.
para implementar os ensinamentos da Bíblia Sagrada, Deuteronômio 1 a 34. Em sua vida, considere dedicar tempo à leitura e reflexão cuidadosa sobre seus capítulos. Comece pelos discursos de Moisés, capítulos 5, 11 e 28-30, buscando os princípios atemporais de amor, obediência e justiça que podem ser aplicados em seu cotidiano, fortalecendo sua fé. Existem inúmeros recursos adicionais, legítimos que podem aprofundar seu entendimento, como comentários bíblicos, estudos teológicos e devocionais. Canais no YouTube e podcasts dedicados a estudos bíblicos sérios também podem oferecer perspectivas valiosas, ajudando a iluminar os mistérios e a relevância deste livro fundamental. Seja realista sobre os resultados esperados. Uma jornada de fé é contínua e gradual, não um método infalível para soluções instantâneas. A aplicação dos princípios de Deuteronômio visa um crescimento espiritual consistente e uma vida mais alinhada com os valores divinos, o que pode levar a transformações significativas ao longo do tempo. Convidamos você a engajar-se autenticamente com o conteúdo. Compartilhe suas descobertas, perguntas e insights nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece a nossa comunidade e promove um diálogo construtivo sobre esses textos sagrados que continuam a inspirar e guiar milhões de pessoas em sua busca por significado e propósito. Em conclusão, a Isinoaesiné, Bíblia Sagrada, Deuteronômio 1 a 34, permanece como um pilar da fé, um documento que nos convida a lembrar, a obedecer e a confiar na providência divina. Seus princípios de amor a Deus e ao próximo, justiça e fidelidade continuam a oferecer um caminho para uma vida plena e com propósito, independentemente do tempo ou lugar. Se você foi tocado pela profundidade e relevância de Deuteronômio, deixe um like neste vídeo e compartilhe-o com alguém que também busca inspiração e conhecimento bíblico. Sua participação nos ajuda a levar essas mensagens a mais corações.